Olá, vamos para mais um encontro, esse de arte. E o assunto abordado hoje é música e a gente vai falar corpo e imagem. O corpo é a principal matéria-prima da dança. No entanto, ele é trabalhado de maneira diferente nas diversas formas dessa linguagem artística. Na dança contemporânea, existem diversos focos dados ao corpo. Isso porque essa dança não é um estilo que tem passos que se repete sempre nas diferentes coreografias, mas um modo de dançar baseado na liberdade do artista. Aí temos os elementos cênicos, as imagens que vocês viram são de duas companhias de danças diferentes. Observe novamente, elas são de dois grupos de São Paulo. Um deles chamado Balé da Cidade de São Paulo e o outro é chamado Cia Siamês de Dança, ou seja, Companhia Siamês de Dança. Essas companhias têm em comum o fato de fazerem dança de alto apuro técnico, ou seja, com movimentos complexos e difíceis de executar. No entanto, o que as une especificamente nesse espetáculo é o modo como trabalha com elementos cênicos. Elementos cênicos são os figurinos, a maquiagem e o cenário. Eles são muito importantes para a linguagem da dança. Como se trata de uma linguagem abstrata, ou seja, as pessoas não são personagens contando uma história que começa, que tem começo, meio e fim, os elementos são essenciais para agregar sentido aos movimentos e gestos. Uma pessoa fazendo um movimento em um cenário verde transmite sensações muito diferentes de um cenário de corpos parados, coberto por tules pretos. Isso é um bom exemplo, mesmo que seja o mesmo movimento. E essa imagem é de uma peça chamada Anatomia 1. A coreografia mesclou elementos de dança bastante diferentes, ao mesmo tempo em que há movimentos mais ligados a uma dança contemporânea. Há também movimentos próprios do balé clássico, como bailarina dançando sem sapatilha de ponta, ao som de uma orquestra que toca ao vivo. Elementos variados também são visíveis no figurino do espetáculo. Os bailarinos vestem tanto roupas inusitadas como roupas mais próximas do cotidiano. Como nas imagens vistas anteriormente, nelas é possível ver um bailarino com uma grande saia. Foi isso, a primeira imagem. Um bailarino com uma grande saia que se torna parte do cenário ao ser segurada pelos outros bailarinos, mas também roupas que poderiam até ser usadas em situações do cotidiano, como calça social, biquíni, maiô. E essa outra imagem é de Alberdo, Espetáculo e Cia Siameses, de 2014. É o nome da etapa de depuração na alquimia.
A alquimia era a química da Idade Média que tinha o objetivo de transformar um elemento em ouro. Neste trabalho, com o coreógrafo de Maurício de Oliveira e do próprio elenco da obra, são utilizadas máscaras de espuma que transformam o corpo e a fisionomia dos bailarinos, parecendo muitas vezes estarem vivas, realizadas por Duda Paiva e Evandro Seródio. As máscaras são combinadas ao movimento do corpo, de forma que cria imagem de outros seres não humanos. Nesses dois espetáculos, o figurino e a maquiagem e o cenário colaboram na construção de corpos diferentes do cotidiano presente na sociedade atual, criando imagens que dão novos elementos para a imaginação. Observe essas três imagens a seguir. Essas imagens mostram um trabalho de dança que chama-se Cider, de 2011. Trata-se de um espetáculo do coreógrafo estadunidense William Force, que reside na Alemanha. Desde os anos 70, depois de passar por muitas companhias de balé, em 2005 o artista criou a própria companhia, o Force Company, a qual dirigiu até 2015. Nesse período, interessou-se pelo que ele chama objetos coreográficos, que em sua obra são elementos que provocam as mudanças num sentido de direção nos corpos dos bailarinos. Forrest desfez a separação entre sujeito, o bailarino, e o objeto, que é o elemento cênico, ao ponto que nenhum tinha mais importância que o outro dentro da obra. Perde-se o limite de onde está o início da ação, ao mesmo tempo que o bailarino conduz o movimento do objeto, é conduzido por ele. Em Cider, na medida que os tapumes são movimentados pelos bailarinos, criam caminhos, esconderijo e barreira que conduz o movimento as movimentações do grupo. Ele conduz todo o movimento, toda essa movimentação do grupo, ele faz essa condução. O nome do trabalho joga com o termo em inglês, insider, que significa em português alguém que está dentro, ou outsider, alguém que está fora, ou estranho, sendo um trabalho que remete a sentimentos e situações de pertencimento e exclusão. Essas imagens vistas são de Nord e Overt, o Summertime, também de William Forrest, por meio de seu interesse por arquitetura, multimídia, interatividade e vídeo. Ao longo do tempo, seu trabalho se articulou-se e a ideia de objetos coreográficos, descrita anteriormente, se transformou em instalações em espaços não convencionais, ou seja, fora do palco, pensadas para
para a interação com o público. Norton e Everett e o Simon Time, que pode ser traduzido como em nenhum lugar e em todo lugar ao mesmo tempo. É uma estrutura de pêndulos por onde os personagens passam. Nele, o coreógrafo dá continuidade às relações entre pessoas e elementos cênicos. Mas desta vez, o movimento começa num objeto, através do vento ou de toques acidentais. No ato de desviar dos pêndulos, o corpo se adequa e a forma de situações. Cada pessoa desenvolve um jeito de se movimentar para escapar dos objetos. Chegar ao seu destino. É nesse processo que acontece a dança. Isso é bem interessante, bem interessante. Só quem já viu uma peça dessa que sabe como é enriquecedor, é lindo demais. E assim como acontece com o figurino, o cenário e a maquiagem, um princípio muito importante para a criação em dança é a relação. Se a pessoa está ou não se relacionando com algo ou alguém enquanto executa seus movimentos, que vocês observam nessa imagem. Além de se relacionar com objetos, as pessoas podem se relacionar também com o próprio espaço. Se estão no fundo, no meio ou no canto da sala, ou ao mesmo tempo se olham ou não para um ponto no espaço. Não fica parado, né? Fica sempre em um momento. Além disso, pode se relacionar com outras pessoas. E essa imagem mostra uma dança espetáculo de Moçambique, que para fazer música, muitos artistas também precisam relacionar-se com elementos em torno ao seu corpo. Pelo menos este é o caso dos músicos que tocam instrumentos. E existem casos em que a música precisa do momento da dança para acontecer, em que os dançarinos fazem música ao dançar, tocando instrumento. Essas imagens são de dançarinos que fazem música ao dançar, tocando instrumento. E uma dessas manifestações, o Moçambique, uma manifestação tradicional que ocorre principalmente aqui em Minas Gerais e em São Paulo, e também em Goiás, esses três estados, de origem afro-brasileira. O Moçambique realiza em forma de cortejo, geralmente em festas religiosas que homenageia santos protetores dos negros, como Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Envolve música, tocadas e cantadas e danças, às vezes na forma de passos bastante elaborados. São guiados por um mestre que é quem puxa os cantos e orienta os participantes com um apito. A primeira imagem mostrada, né, do uso dos bastões de Moçambique
que são usados como instrumentos musicais e também coreógrafo, formando duas fileiras. Os participantes tocam os bastões entre si, com os companheiros, à frente ou ao lado, marcando o ritmo da música ao mesmo tempo em que fazem uma coreografia que remete a uma luta de lanças ou espadas. Elas também são usadas para criar figuras no chão, como estrelas e flores. E entre elas, os dançarinos também executam passos. Ainda pode-se ver nessa segunda imagem o uso de outro instrumento importante para o Moçambique. As cungas são latinhas amarradas a uma feixa com uma feixa de couro, um cordão de couro, uma tira de couro presa no tornozelo panturrilhada aos participantes. Dentro delas vão sementes ou chumbinho, tomando um tipo de chocalho, né? Tem essa formação de chocalho. O som, para tocá-las, é necessário que os participantes batam os pés no chão, de modo que a dança e o instrumento tocam o instrumento ao mesmo tempo. Também pode ser usado no Moçambique um instrumento de funcionamento similar o paia, feito com guizos. Os nomes desses instrumentos às vezes mudam e se confundem entre um lugar e outro. Bom, hoje a gente dá uma pausa, né? Bem interessante. Hoje também envolvendo músicas, né? Sempre, observe que é sempre ligado à Europa e à África, né? Agora falamos do Moçambique. Mas um excelente encontro, né? Ricos também em informações. E vamos para a atividade. Aguardar um próximo encontro na próxima semana. Sucesso a todos e que Deus nos ajude sempre.